Olá, boa tarde, graça e paz. Última lição do trimestre, desse trimestre de março, né? Que é a lição de número 13. Mas a lição nova nós já temos ela. Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Se você for pegar a Bíblia dos seus 66 livros, você vai ver vários personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Mas, na referida lição, nós vamos falar de alguns só. Não de todos, mas de alguns. Gênesis capítulo 7, verso 1, você vai ver de um deles. Um personagem que salvou a sua família. Quem é ele? Noé. Noé. Observe. Entra tu e toda tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Observe o que Deus fez com Noé. Mandou entrar ele e toda a família dele na arca. Quantas pessoas? 8 pessoas. Noé e mais 7 pessoas. Então, 8 pessoas entraram na arca, fora cada par de animal que entrou. E o resto, entendeu? Então, salvou a família. Tá? A verdade aplicada, nós vamos falar dela depois. O primeiro objetivo desta lição vai falar exatamente, mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família. Então vamos falar de um segundo. Agora Josué. Então na parte 1 da lição vai falar da decisão que Josué tomou para salvar a sua família. Então na parte 1, tá? E é Josué capítulo 24, versículo 15. Depois Hebreus capítulo 11, versos 7, depois lá no verso 31, tá? Vai falar também de algumas pessoas. Então, o primeiro é Noé, o segundo é Josué, depois vai falar, depois Noé, ele entra lá no capítulo 7, capítulo 11 de Hebreus, tá? Na galeria dos heróis da fé, lá tem muitos outros, e também entra lá Raabe. Raabe, Noé e Josué. Observe aqui. Então na parte 1 é Josué, tá? Na parte 1 toda, Josué. A atitude que ele tomou para salvar a família. Eu tiro para mim o seguinte, todo líder de sua casa deve tomar uma atitude para salvar a sua família, para preservar a sua família. Então na parte 1 vai falar de Josué. Ore para que as famílias assumam o compromisso de servir ao Senhor. Opa! Orar para que as famílias assumam o compromisso de servir ao Senhor. Coisa boa é orar para que a família tenha compromisso de servir a Deus. Então é aqui no motivo de oração. Josué indaga o povo e toma uma decisão pela sua família. É lógico, Josué não podia decidir por todas as famílias, mas pela dele. Eu não posso decidir nada pela vida de ninguém, posso decidir pela minha família. Então, pela minha família, eu devo tomar uma decisão. Cada um deve tomar a decisão pela sua família individualmente e separadamente, porque a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Então, aqui Josué tomou pela sua família, mas ele deixou a escolha a critério das demais famílias. Tanto é que no verso 15, tá, que está lá no texto de referência, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviu seus pais, ou aos deuses dos amorreus. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou, vocês podem escolher quem vocês quiserem, mas eu e minha casa não, nós vamos servir o Senhor. Portanto, Josué decidiu pela família dele. Se alguém da família dele falou que não quisesse, Josué também não ia forçar, mas ele, como líder da família, ele preservou sua família, tá? Tomou a decisão por ela. É exatamente o preâmbulo aqui, Josué tomou a decisão pela sua família.
Após Josué exercer com brilhantismo que Deus entregou em suas mãos, como comandante militar do exército de Israel, levando o povo a entrar em Canaã. Agora, como líder espiritual, ele aconselha o povo a guardar os mandamentos escritos no livro de Moisés, beleza? E a se esforçar a responder positivamente a alguns que gostariam de servir a ele, que não podia tomar decisão unilateral por todo Israel, mas que toma decisão pela sua família. E aconselha que eles façam o mesmo, esperando, é claro, uma resposta como a sua: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não podia tomar decisão por nenhum daqueles líderes da tribo. Isso é claro. Ele não podia tomar nenhuma decisão pela vida daqueles líderes. Cada um teria que tomar decisão pela sua tribo e pela sua família. Ele era o responsável da nação. Mas tomar decisão individual é diferente. Ele era o chefe da nação. Mas tomar decisão individual por cada família ele não podia. Aí a escolha era dos maridos tomar lá a decisão. Tá? O 1.1 tomada de decisão pessoal. Então aqui, ó, tomada de decisão pessoal. Então aqui na minha casa é eu e minha esposa. Meus filhos já casaram, então eles têm a família deles. Eu não posso decidir por nenhum dos meus 2 filhos. Não. Eu só posso decidir por mim e minha esposa. A partir do momento que eles casaram, eles formaram uma família. Então eu não posso decidir nada por eles. Aí no caso lá, meu filho decide pela família dele, que ele, a esposa dele, os 2 filhos dele. O meu outro filho lá decide por ele, a esposa dele e o filho dele. Então a decisão individual, pessoal, separada. Tá? O marido não dará conta da esposa, a esposa não dará conta do marido. A salvação é individual. Também não pode ser forçada. Se a pessoa não quiser. Se um dos filhos de Josué fala: pai, eu não quero servir a Deus, não podia forçar. Escolha individual. Certo? Então tá aqui, ó. Tomar decisão pessoal. Eu, primeira pessoa singular. Eu assumo em primeiro lugar o compromisso. Eu servirei de exemplo para os demais. Exemplo de vida não é garantia de que será seguido, mas é consciência de dever cumprido. Bom, ele, por ser o líder, ele tomou decisão. Igual eu falei aqui de novo. Se um dos filhos ou a esposa dissesse que não, ele teria que respeitar a decisão deles. É a mesma coisa eu forçar, eu ser crente, meu filho não é crente, eu forçar ele. Eu tenho que falar para ele. A partir do momento que ele não quer, eu não posso forçar ele. Aí a decisão é dele. A Bíblia diz que não pode nem ser por força e muito menos por violência. Tá? Então está aqui o 1.1. 1.2, ó, tomada de decisão coletiva. Então, ó, você tem a tomada de decisão pessoal e agora coletiva. Quando fala coletiva, é mais pessoas junto. Né? Aí é mais pessoas junto que vai decidir. Coletivo. Então, tá aqui, ó. Nós, minha família, primeira pessoa do plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é a nossa família. O ministério começa dentro de casa. Cuidar de seus é uma obrigação. Governar a sua própria casa é um pré-requisito. Não adianta ser bom para as pessoas de fora se você não é bom para a sua família. Exemplo de casa. Se você não é bom dentro da sua casa, né? Você é bom para as pessoas lá fora, mas dentro da sua casa você não é bom. Esse é que é o problema. Então eu preciso primeiro ser o exemplo dentro da minha família para que eu possa ser respeitado. Senão não adianta eu dar um bom exemplo dentro da família, né? Dar um péssimo exemplo, no caso, dentro da família e agradar os de fora. E a família, como é que fica? E a família? Então o meu ministério começa dentro da minha casa. A igreja começa dentro da minha casa. Então eu tenho que ganhar a minha família. Se eu não ganhar a minha família, se eu não fazer força para conquistar a minha família, tá? Na hora de uma grande decisão, eles vão recuar. Por quê? Por que eles vão recuar numa grande decisão? Porque eu nunca fui exemplo. Por que os filhos de Noé não recuaram da decisão?
Eles podiam ter escolhido caminhos errados, opostos, porque Noé foi um bom exemplo. Por que Josué também podia ter acontecido mesmo com Josué? Porque ele foi um bom líder dentro de casa, foi um bom governante e um líder dentro da sua casa. Então a família ficou junto com ele. Agora, se ele tivesse um vacilo, não tivesse sido um bom pai, um bom chefe de família, um bom marido, a família não ia decidir junto com ele. Ali, no caso, a família decidiu junto, porque conhecia o testemunho dele. É importante que a família conheça o testemunho do esposo na hora de uma grande tomada de decisão, para eles não recuarem, não voltarem para trás e não retrocederem. Então tá aqui 2. Estou resumindo. 3. Tomada de decisão acertada. Você observou aqui 3 tipos de tomada: pessoal, coletiva e acertada. Tá. A tomada de decisão acertada, todos concordaram. Então foi a melhor coisa. Ou seja, todos chegaram a um consenso e com certeza falou, bom, é a melhor coisa. Tem certeza que Josué, quando tomou aquela decisão, ele consultou a família. Tem certeza que Noé, quando recebeu de Deus aquele grande plano, passou para a família, ele consultou a família. Tem certeza que Raabe, quando tomou aquela decisão, ela também consultou a família. Quando a gente faz as coisas em conjunto e consultando uns aos outros, o negócio dá certo. Mas quando a gente faz de qualquer maneira, o negócio não dá certo. Pode ter certeza que o negócio não vai para frente. Então aqui, ó, tomar a decisão acertada. Serviremos. Observe que a palavra serviremos é mais de 2 pessoas. No caso aí, é nós. Ó, eu é singular, tu é singular, ele é singular. Então as 3 primeiras pessoas são singular. Agora as 3 últimas pessoas é plural. Nós, vós, eles. Então significa houve mais decisões em conjunto. Alguém decidiu junto a servir a Deus. Eles acharam que foi a melhor escolha. A escolha mais certa e mais acertada que eles tomaram no momento. Está aqui. Futuro do presente. Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra e Deus vence as batalhas por nós. A declaração exerceu grande efeito, influenciou, deu consistência e impactou as pessoas ao redor. Ele mostrou que só existem 2 opções. Isso aí é fundamental. Josué deixou aqui 2 decisões na vida da pessoa. 2 escolhas. Ou, melhor, Josué deixou 2 opções. Ou vocês servem a Deus, ou você serve aos deuses. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Por quê? Vamos aborrecer um e vamos agradar o outro. Então não podemos servir a 2 senhores. Ou serve um, ou serve o outro. Do contrário, não tem como você servir aos 2 ao mesmo tempo. Então houve um grande efeito, a decisão foi acertada, tá? Então Josué ordena que o povo jogue fora os deuses estranhos e se incline de todo o coração. Deus de Israel, porque ele é santo e não aceita mistura. Tá. O povo teria que tomar uma decisão de desfazer. Aí que está o problema. Muitas pessoas querem servir a Deus com as suas bagagens. Não querem desfazer de alguma coisa para servir a Deus. Ei, no reino do céu não vai entrar bagagem. Lá não. No reino do céu não vai entrar bagagem. Você vai ter que deixar ele fora. Então, era uma decisão que o povo teria que escolher. Jogar fora tudo para servir a Deus. Tem hora que nós temos que abrir mão, renunciar a alguma coisa por amor a outra. Aí muita gente não quer, tá? Essa foi a parte 3. Agora, a parte 2 da lição, tá? A parte 2, vamos falar sobre ressaltar a obediência de Noé a Deus. Então, a parte 2, vamos falar da obediência de Noé a Deus. Noé foi um homem obediente. Você acha que Deus ia confiar um plano tão importante
nas mãos de um desobediente, de um desordeiro? Não. Quando Deus confia um plano nas mãos de Noé, Deus conhecia o coração de Noé. Deus conhecia as atitudes de Noé. Deus conhecia a trajetória de Noé. Deus conhecia o caminho de Noé. Deus não é revelar para qualquer pessoa, tanto é que ele escolheu Noé. E ele mesmo deu testemunho de Noé. Ele viu em Noé um homem responsável, um homem trabalhador, um homem justo. Deus nunca viu Noé no meio de uma confusão, de uma briga, de uma contenda, de uma calúnia, de uma fofoca. Por isso revelou para ele um plano muito importante. Tá? Então aqui está muito importante. Tá? Noé salva a sua família ao construir a arca. E Noé, por obedecer a Deus, ele passou o plano de Deus para a sua família. Olha que importante. Ele obedece, não questiona. Aí está o segredo. Quando nós questionamos, Deus não nos abençoa. Noé não questionou, Noé obedeceu. Mesmo ele sendo cercado por pessoas à volta dele e começaram a questionar por que daquilo tudo, ele obedece. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tá? Então aqui, ó. Deus mandou Noé construir a arca e dá especificações. Deus passou todo o projeto como ele queria a arca. Deus confiava nele. Para isso passou. Ele era obediente. Deus foi o engenheiro e projetou. E Noé o executor do projeto. Você vê, Noé não entendia de engenharia. Mas Deus passou tudo para ele detalhadamente como ele queria. Mas Noé não trabalhou sozinho, ele teve ajuda, ele teve participação. Para isso, o plano que Deus traçou para ele, botou na mão dele, teve ajuda de pessoas. Então, conseguiu fazer tudo. A família participou. Quando a família participa de um projeto, vai bem. Quando a família participa de uma tomada de decisão, vai bem. Quando a família participa de um planejamento, também vai bem. A família nunca pode ficar de fora de nada. Convida a sua família para tudo. Não deixa de fora ninguém da sua casa. Então está aqui exatamente o tópico 2. Deus viu algo em Noé. Outro ponto importante aqui que eu estou analisando, que Deus viu alguma coisa importante em Noé. O que é que Deus viu em Noé? Coisa boa. Deus achou graça. Ou seja, Deus se agradou de Noé. Olha, Deus se agradou de Noé. Para isso, confiou a ele um plano. Passou para ele um plano futuro. O que ia acontecer? Deus já tinha tudo traçado, então Deus passou para ele. Ele simplesmente colocou em atividade. É o tópico 2. Né? A arca tinha uma porta típica chamada Jesus, a única porta da salvação. O 2.1, o simbolismo da família na arca. A arca de Noé simboliza a renovação. Então a arca simboliza renovação, restauração, proteção divina, abrigo seguro, refúgio, salvação, símbolo de aliança e presença de Deus junto ao povo escolhido. Deus ia renovar a terra e formar uma nova geração através dos remanescentes de Noé. Deus tinha um plano de repovoar a terra, no caso, através da geração de Noé. Por quê? O mundo estava em corrupção. Tanto é que Noé ficou 120 anos pregando, 120 anos pregando, está na Bíblia, e durante os 120 anos o povo não quis. Até que um dia, eu acho que Deus ele é bonzinho demais, deu um tempo muito longo, mas mesmo assim o povo não quis. A Bíblia diz que no tempo de Noé, as pessoas casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento até no dia em que Noé entrou na arca. O povo só foi perceber o perigo depois que o dilúvio começou a invadir a terra. Aí foi tarde. Que aí Deus mandou um anjo e fechou a porta da arca por fora. Tá? E aquele povo tudo morreu. Começa uma nova geração a partir daquelas 8 pessoas que sobraram. Noé, sua esposa,
seus filhos e nora. Então dali repovoou novamente a terra. Então nós somos daquela linhagem lá, de Noé para cá. Agora Deus promete novamente voltar para destruir o mundo com o quê? Com água. Ele falou que não vai destruir mais. Por quê? Ele fez uma aliança de que não destruiria mais o mundo com água. E aí? Ele fez uma aliança, uma promessa com Noé que não ia mais destruir o mundo com água. Tanto é que ele colocou um arco-íris. Observe, quando chove e dá sol e chuva, aparece o arco-íris. Então, foi o que Deus fez com Noé. Deus disse que havia se arrependido de ter feito o homem sobre a face da terra. Tá? Estou resumindo bem a lição. O 2:2 diz assim, ó, os desafios de colocar toda a família na arca. Agora está o problema. Colocar toda a família na arca. Ela não é mais 7 pessoas. Mas, volto a dizer, se um dos filhos, ou os filhos, ou as noras decidisse não querer, Noé não podia forçar. Mas todos obedeceram o pai, o sogro, e entraram para dentro da arca. Significa que os filhos de Noé eram obedientes. A esposa era obediente. Quando tem obediência no meio da família, tudo fica fácil. Mas quando tem desobediência na família, o negócio fica mais difícil. Quem começa a puxar para trás, não quer, aí o negócio vai desandar. Então tá aqui, que é exatamente o 2:1. A arca de Noé simboliza a renovação, né? Já falei. Tá, os desafios de colocar toda a família na arca, que é o 2:2. Observe aqui, ó. As dificuldades enfrentadas por nós, os filhos, crescem, casam e tomam seus caminhos. Agora é de joelho dobrado, jejum e exemplo de vida que sempre será seguido, mas é o nosso dever. Um filho pode sair da arca por um tempo. Exemplo do filho pródigo. Mas foi ensinado. Vai cair se voltar. A arca tem honra que lança para lá e para cá pela força das águas, pelos ventos que sopram, ao contrário, pelas ondas fortes. Mesmo Jesus no barco, surge a tempestade e o mar fica revolto. Mas quem tem Jesus no barco, no final vai ser feliz. Então, aqui está um grande segredo. Quando os filhos casam, quando os filhos estão sob a tutela do pai e a mãe, que eles são solteiros, tá? É uma coisa. Agora, quando o filho casa, aí, filho, a decisão é outra. Como é que eu vou mandar num filho casado? Como é que eu vou dar uma ordem para um filho casado? Ele vai obedecer? Até um certo ponto ele vai obedecer, mas ele vai questionar, vai dizer, pai, a minha família, eu e minha esposa. Aí está o problema. Ainda vai me dar um fora ainda. Os filhos de Noé podiam até ter recusado, porque eles tinham suas esposas. Os 3 filhos de Noé tinham suas esposas, cada um tinha suas esposas. Ele podia ter recusado, não, pai, nós já somos de maior, o senhor não pode forçar a gente. Nós já somos de maior, somos dono do nosso nariz, o senhor não pode forçar a gente, nós não vamos. Os 3 poderiam dizer, não, pai, nós somos dono do nosso nariz, nós não vamos. Mas o senhor e a mãe só. Mas por obediência, pelo exemplo de vida de Noé, pelo espírito de liderança dele dentro da família, os filhos, mesmo casados, obedecem. Hoje, muitos filhos casados não obedecem aos seus pais, porque dizem que são dono do nariz, tem a família deles, então eles preferem questionar a ordem do pai e da mãe e não obedecem. Muitas das vezes pagam um preço muito caro. Mesmo você ter sua família, mas você deve obedecer a ordem do seu pai e da sua mãe, porque está vivo ainda. Deve obedecer a ordem, porque quem obedece a ordem cresce. Os filhos aqui não questionam. Eu tiro um exemplo muito grande dessa edição aqui. O 2:3. As famílias enfrentam um dilúvio em pleno século XXI. Ó, família que ora junto, vence junto qualquer conflito. Opa, guarda isso. Família que ora junto e que anda junto, que permanece unidos, vence qualquer conflito em qualquer época e em qualquer situação.
Quando a família está unida no mesmo sentido, no mesmo objetivo, pode vir qualquer vendaval, qualquer dilúvio, essa família vence. Porque tem união na casa. Porque tem união na família. Então a família deve permanecer unida em todo o tempo. Quando vier um vendaval, uma tempestade, a família deve permanecer unida. Família unida vence. Então tá aqui, ó. As famílias enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Existem vários dilúvios arrastando as famílias e levando à destruição. Concordo. Tem muitos dilúvios por aí levando e arrastando as famílias, mas não são todas as famílias. Esses dilúvios estão passando por aí, estão arrastando as famílias, mas a família que permanece firme na presença de Deus, ela não é arrastada. Agora o dilúvio passa por ela, passa. Ela não é arrastada, não é levada. Por que não é levada? Porque ela tem uma firmeza. Essa família tem uma firmeza, tem uma âncora, que é Jesus. Então, essas ondas passam, mas não arrasta a família. Não. Pode até deixar alguma coisa, mas arrastar não. Porque a família está firme. Observa que a arca foi levada pela força das águas, mas a família ficou lá dentro da arca unido. Junto. Ficou todo mundo junto lá dentro. Isso que é importante. Quando vierem as tempestades e os dilúvios da vida, a família deve ficar juntos, num só propósito, numa só intenção. Aí Deus vai abençoar de uma forma toda especial. Tá? Esse é o resumo da parte 2, 3. Ó, nas águas literais, mas as mazelas impostas pelo afastamento, pela falta de temor, infidelidade conjugal, divórcio de maneira equivocada, violência doméstica, entre outros, infelizmente todas as famílias passam por intempéries, mau tempo, tempestades, vento contrário. Antecipar-se às crises e fazer a nossa parte. A sabedoria manda planejar o futuro. Aqui está o grande segredo da vitória. Ó, antecipar as crises e fazer a nossa parte. O que Noé fez? Ele antecipou as crises que Deus falou com ele que ia acontecer. Que crises? O dilúvio. Ele antecipou. Ou seja, Noé não deixou para planejar nada dentro da tempestade. Tem pessoas que não antecipam nada. Quando vem a tempestade, começa a correr. Aí não adianta, filho. Se você não tirar a goteira do telhado, não cobrir a casa, não adianta na hora do vento, da chuva, você querer correr atrás, que é um doido, e querer cobrir a casa na chuva, se você não antecipou antes. Você acha que vai dar uma goteira na sua casa? Tá vazando o telhado. Filho, faz antes que venha a chuva. Faz antes que venha a chuva. Tem pessoas que não, só quer fazer no dia da chuva. Não adianta. Você tem que planejar tudo antes, porque quando a crise vier, você está preparado. Quando a crise surgir, você está preparado. Então faça a sua parte. Planeje o seu futuro agora, antes que a crise venha. Agora não deixe a crise chegar para você fazer, que aí, infelizmente, você não vai conseguir fazer nada. Um dos provérbios de Salomão diz assim, ó, o avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Depois nós vamos ver lá na parábola do rico e do insensato. Os dois homens construíram a casa deles no mesmo lugar acidentado de chuva. O que veio para o homem prudente, veio para o homem sensato. Vento, chuva, tempestade, trovoadas, veio para os dois. Mas a única diferença é que o homem prudente, tá, ele demorou tempo, tá, gastou energia, gastou recursos humanos, fez a sua casa bem firme. O outro simplesmente não quis nem saber. Aí é que está a diferença. Muito bom quando o líder de uma família, ele antecipa aquilo que vai acontecer no futuro. Ele puxa o futuro para agora. Por quê? Quando o futuro chegar, ele está preparado.
Quando a tempestade da vida vier, ele está preparado. Quando as enfermidades vierem, ele está preparado. Ele tem uma economia guardada no banco. Ele tem um dinheiro reservado. Hoje, o que não falta para nós são ofertas de planejamento, mas muitas vezes nós não queremos fazer isso, queremos deixar para a última hora. Achamos que na última hora vai dar. O ser humano tem essa tendência de deixar tudo para a última hora, porque ele acha que na última hora vai dar para fazer tudo. Nem sempre na última hora dá para fazer tudo. Se a gente não procurar antecipar e fazer tudo antes, não adianta. Tá? Noé não salvou o mundo, mas pela fé salvou a sua família. Aqui está a grande importância. Noé não conseguiu salvar o mundo, mas ele salvou a família dele. Agora, o mundo poderia ser salvo? Poderia, se dessem ouvido a mensagem de Noé. Isaías 53 diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? O povo está pregando. Hoje nós estamos pregando que o Senhor vai voltar. Hoje nós somos os pregadores da última hora, os pregadores da justiça. Estamos pregando que o arrebatamento vai acontecer e muita gente está se deixando por desavisado, inclusive pessoas crentes mesmo. Mas os sinais estão aí. A palavra está se cumprindo. Os profetas da última hora, os mensageiros da última hora estão avisando. Deus está usando seus arautos para avisar que vai voltar, que o arrebatamento vem a qualquer momento. É igual a chuva. Deus falou que ia enviar a chuva sobre a terra, o dilúvio sobre a terra. Mas Deus avisou que dia? Não, só avisou, eu vou mandar, mas que dia? Ele não falou que seria na segunda, que seria na terça, que seria na quarta, que seria na quinta, que seria na sexta, no sábado ou domingo. Não é simplesmente se preparou, antecipou a crise não pegou a família de Noé. Por quê? Uma família preparada. Quando a família se prepara, eles vencem a crise. Essa é a parte 2 da lição. A parte 3 e última, tá? Resumindo também, vai falar exatamente do terceiro objetivo da lição, que é, ó, enfatizar a boa atitude de Raabe. Agora, quem é Raabe na Bíblia? Uma mulher indigna, uma mulher que tinha uma vida torta, uma mulher com um passado obscuro, com uma vida reprovada, uma mulher que era julgada pela sociedade, uma mulher condenada pela lei, mas uma ação que ela fez um dia foi o suficiente para ela entrar pelo hall da galeria da fama de Hebreus 11. E através da história de Raabe veio a linhagem de onde nasceu o Messias. Às vezes Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são. Se você vê de onde era o passado de Raabe, tá? Mas ela entrou para a história, gravou o seu nome lá no livro dos heróis da fé. Tá? Porque dela nasceu a nação de Judá. A nação de Judá veio da descendência dela. Você não sabe, tá? Vê de lá. Então tá aqui a parte 3 da lição, Raabe. Vamos lá para a história de Raabe. Raabe preserva a sua família pela fé. Se você analisar todo o contexto aqui da parte 3, a família de Raabe, se houvesse uma destruição da terra, estava perdida. Não se salvaria ninguém. Mas lembra um dia que 2 espias entraram na cidade? Está lembrado essa passagem? Refrescar a memória. Está lembrado um dia que 2 espias entraram na cidade para espiar a terra? A mãe de Josué, lembra? E o que ela fez? Quando o rei de Jericó ficou sabendo que tinha 2 espiões na cidade, mandou caçar eles, procurar eles onde fosse. E os soldados do rei de Jericó não conseguiram achar porque Raabe escondeu aqueles 2 homens.
salvou aqueles dois homens da morte. E com aquilo ficou uma dívida de gratidão. Eles falaram para ela, ó, seguinte, como você salvou a nossa vida, é o seguinte, você coloca um fio de escarlata vermelho pendurado do lado de fora da janela. Quando o meu Senhor vier destruir a cidade de Jericó, nós vamos saber que o fio de escarlata está lá, a sua casa, toda a sua casa vai ser preservada, tá bom? E ela assim fez. Eles voltaram salvos, contou para Josué o que houve, o que aconteceu. O exército de Josué invadiu Jericó para destruir. Mas quando eles entraram, eles viram lá o fio de escarlata vermelho pendurado na janela da Raabe. Aquela família foi salva. Pai, mãe, irmãos, todo da família de Raabe foram salvos. O resto tudo destruído. Mas por que, presbítero? Ela obedeceu, ela salvou dois homens da morte e com isso toda a família dela foi salva. Um ato de gratidão. Tá na Bíblia isso que eu estou falando. Então aqui, ó. Ao assumir o lugar de Moisés, Josué enviou dois homens secretamente para cumprirem a tarefa de espiar a terra, com o propósito de conquistá-la. Eles foram parar na casa de uma meretriz chamada Raabe, que os ocultou os espias a observar Jericó. Mas numa troca onde sua vida seria poupada e também teria promessa estendida em favor dos seus familiares. Observe? Olha aí. 2, 3, 1. O juramento dos espias precisavam de um sinal, que é exatamente o fio de escarlata lá na janela. Tá? Não preciso nem ler, que essa passagem é grande. Raabe pede um sinal certo aos espias. Precisamos deixar claro que as condições sugeridas por ela eram vida por vida. Tá? A vida deles respondia pela vida dela e de seus familiares. Então observa aqui, resumindo esse tópico 3.1, ela salvou toda a sua família com a atitude e com a decisão dela. Tá? Com a atitude e com a decisão dela, toda a família dela foi poupada da destruição, foram salvos da destruição. Essa é uma decisão que ela tomou pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, não sei se ela tinha filho, por toda a família. Então, ela foi a responsável por tirar toda a família da tragédia que aconteceu na cidade de Jericó. Tá? 3.2, Raabe reconhece que Deus está com o seu servo. Ela viu que Deus estava com eles. Tá? Ao reconhecer que Deus, o Deus dos espias, estava com eles, que havia dado aquela terra, a fez secar as águas do Mar Vermelho, e os seus corações desmaiaram e não tinham mais ânimo. Então Raabe declara e aceita que o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e na terra e embaixo da terra. Raabe entendeu que as explicações dos espias e fez a opção pelo lado certo, da preservação dos homens de Deus. Olhando com os olhos carnais, jamais poderíamos esperar que uma prostituta poderia ajudar nos planos de Deus. Olha, Deus, ele escolhe as coisas mais loucas para confundir. Você vê, uma mulher da vida, uma mulher à toa, foi usada como ferramenta de Deus para salvar a vida da geração dela e também dos espias. E como benevolência, ela recebe uma graça salvadora, um favor imerecido, que ela não tinha como pagar, em prol de toda a sua família. Está aqui, ó. A história de Raabe nos ensina que a família precisa estar junta, com união de propósito e no vínculo de paz. A família estava junto. 3 e última. As nossas escolhas determinarão o nosso futuro, tá? Essa é a última parte da lição. As nossas escolhas determinarão o nosso futuro. As suas escolhas é que vai determinar o seu futuro. Agora, se você escolher mal, vai ter que conviver com as consequências da sua péssima escolha. Infelizmente, não tem outro caminho. Tá? Raabe fez a escolha segura, sábia, com fé, na qual contempla toda a sua família. Tem muita gente brincando com as escolhas da vida e esquecendo que haverá consequências. A escolha é feita com liberdade, mas todos deverão arcar com os resultados.
mas temos condições de mudar a história de nossa casa, de nossa família. O nosso exemplo de vida fala mais alto do que as nossas palavras no seio de nossa família. Toda decisão certa será confirmada pelas atitudes. Não adianta dizer que é fiel a Deus se as ações não confirmam o que você fala. Raabe foi justificada pela sua fé e por obras. Se você não faz, não adianta ensinar. É um perigo a omissão dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Não podemos ser relapsos em não tomar decisão favorável à nossa família. Então, tome decisão que for favorável à sua família. Ei, você pensa na sua família? Você pensa no bem-estar da sua família? Você pensa no futuro da sua família? Se não pensa, está na hora de você pensar no futuro da sua família e decidir aquilo que for melhor para a sua família. Amém? Hoje eu comentei a última lição desse trimestre de março. O que eu falei aqui? O que eu falei? Vamos recapitular o que eu falei? Personagens bíblicos que salvaram suas famílias. Noé, Raabe e Josué. Tem outros? Tem. São esses três aqui, certo? Que Deus te abençoe. A verdade aplicada diz assim, ó. Cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de procurar conduzir os de sua família à salvação em Cristo e no poder do Espírito Santo. Tá? Tem a responsabilidade. Lembrando bem claro, se você forçar, eles não vão. Tem que deixar de livre e espontânea vontade de cada um tomar a decisão. Certo? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz.